desenho sempre foi uma forma realmente assim de eu refletir e entender. Às vezes eu estava sentindo alguma coisa, não tinha vocabulário para expressar aquilo, e o desenho era sempre o lugar onde eu conseguia me entender e entender melhor o mundo assim, ao meu entorno também, né? Das lembranças assim mais longínquas que eu tenho, né, de uma sensibilização, foi por volta assim dos 5 anos de idade. Eu lembro que eu cheguei em casa com um exercício, né, do prezinho, que era para desenhar, eu não lembro se era para desenhar a família, os amiguinhos, e eu comecei a fazer o desenho dos personagens ali em bonecos palito, né? E daí minha mãe olhou aquilo e falou assim, mas por que você está desenhando assim? Eu falei assim, eu vi meus amiguinhos desenhando e achei legal. Daí ela falou assim, você pode desenhar do seu jeito, você sabia? Daí ela pegou o lápis e desenhou do jeito dela, assim, uma pessoinha. E eu achei tão diferente, assim, de tudo que eu tinha visto. E eu acho que dali eu comecei a entender, assim, sabe, que era um modo de ver o mundo também, que é um pouco da relação que eu tenho hoje também com a arte, sabe? Ela vem de uma necessidade muito grande, assim, de colocar ali, em forma de imagem, né, seja bidimensional ou tridimensional, minhas reflexões, meu modo, assim, de ver as estruturas sociais que me atravessam. Eu passei pela Escola de Belas Artes, né? Daí lá eu formei em pintura, depois eu fiz continuidade de estudos em escultura. Mas meio que eu experimentei um pouco de tudo, assim. Gravura, fotografia. Era um universo, assim, muito diferente para mim, né? Porque eu tinha tido aula de artes dentro da escola, mas eu nunca tinha feito, assim, curso de pintura. Então, era tudo muito novo, eu tinha fome de aprender tudo, assim, experimentar de tudo um pouco, né? E acaba que eu fui flertando, assim, com diferentes tipos de material e misturando também as mídias, né? Eu ia fazer uma pintura, mas eu inseria elementos tridimensionais. E eu tinha uma curiosidade de sair experimentando mesmo. Então eu experimentava resina, tecido, materiais diferentes. E o metal, não sei assim, muito bem explicar, mas quando eu entrei no ateliê de escultura, que eu vi todo mundo trabalhando assim com aquelas chapas de aço, que era um material tão rígido assim, não sei, me deu um encantamento muito grande. Talvez tenha uma relação assim com o fato de eu morar em Contagem, né? Que é uma cidade industrial. Então, desde cedo eu tenho esse contato, assim, essa memória de certa forma afetiva também, né? Com esses galpões, com essas estruturas metálicas expostas. Mas eu tenho um pai também que é eletricista. Então eu assim cresci vendo ele trabalhar com cobre, descascando esses fios, né? E eu tenho uma outra lembrança também que eu acho que pode estar relacionada talvez com esse interesse com os metais, né? Que são as panelas. As panelas assim da casa da minha mãe, da minha avó, que eram panelas de alumínio e tão areadas que pareciam espelhos. E eu vi assim o orgulho dessas mulheres, né, assim, quase alquímicas mesmo, assim, tentando transformar a materialidade ali do alumínio em literalmente espelhos, que elas ficavam super orgulhosas. Nossa, dá para pentear os cabelos aqui, né? Então, não sei, eu acho que o contato talvez com esses materiais, né, essas lembranças afetivas podem ter influenciado nesse meu interesse. E depois eu fui ressignificando, né? Eu fui refletindo em cima o que é o cobre, né? O que é esse aço que eu estou trabalhando, a relação desses materiais com o nosso estado, que é um estado ainda muito violentado, né, pela mineração, desde que a gente pensa assim de colonização até hoje. E acaba que isso vai refletindo no trabalho também, né? Eu tenho explorado muito essas grafias da colonialidade, né, que ainda estão presentes na contemporaneidade, por meio desses trabalhos que eu faço, né? Que são essas esculturas vestíveis com as medidas do meu corpo, mas de certa forma eu vejo elas como gravuras tridimensionais, que tem ali a memória do meu corpo nos volumes, mas também uma tentativa de abordar esses atravessamentos, né? Eu vejo muito o aço, eu faço uma analogia dele com esse tecido social, assim, dessa estrutura que é muito rígida, né? Mas eu fico pensando muito assim no papel das mulheres ou dos corpos dissidentes, assim,
nessa negociação de maleabilidade com essas estruturas, né? Criando fissuras, ressignificando elas, criando brechas de respiro, resistindo e existindo apesar de. E quando eu comecei a trabalhar com esse material, eu tive um desafio muito grande, porque eu queria fazer estruturas que pudessem ser vestidas, que tivessem formas orgânicas, mas o que eu via no ateliê eram dobras em ângulos retos, não era bem o que eu buscava, né? E daí eu olhei em casa e de repente eu vi assim os moldes de tecidos da minha mãe, né, como planificações. Eu falei assim, eu acho que eu posso tratar a chapa de aço como se fosse um tecido e obter esses volumes que eu gostaria, né, mais arredondados, por meio da planificação das formas mesmas, né. Então eu comecei a aplicar a técnica assim de corte e costura nesse material que é relacionado a um fazer masculino, né, a um fazer pesado, que é um material industrial. Então eu fui negociando maleabilidade com ele por meio dessas técnicas assim que eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela. Eu não penso muito o meu trabalho enquanto obra, sabe? Eu penso ele muito enquanto processo mesmo, enquanto caminho, assim. É um trabalho que vai me levando a pensar em outros. Mas eu acho que talvez tenha sido muito marcante para mim a entrada na escultura. Tanto que tem sido o principal suporte que eu venho trabalhando até agora, né? Desde 2014, já vão fazer 10 anos, né? Que eu venho eu pinto, vez ou outra, desenho, mas que eu venho me dedicando mesmo, de fato, à escultura. E foi muito importante porque foi onde eu entendi assim, algumas buscas iniciais lá no início, né, quando eu entrei no curso. Porque tinha sempre esse interesse em volta do corpo e com o tempo eu fui entendendo, mas qual corpo que me interessa, né? Quais aspectos desses corpos que me interessam? E daí foi tendo um refinamento assim, de entendimento de contextualização mesmo, né? Dentro de o que é ser uma mulher racializada, lésbica, dentro dessa estrutura social, né? De Invenção Brasil. Eu passei pela graduação, né? Em artes visuais. Então eu fiz pintura, depois eu fui fazer continuidade de estudos em escultura, passei pelo mestrado, tive uma necessidade de refletir, né, sobre esse trabalho escultórico que se iniciava e que estava em torno do vestível, né? Eram sempre peças vestíveis, então eu tive uma necessidade de entender melhor, pesquisar outros artistas, refletir sobre isso. E agora eu estou no doutorado, como um desdobramento assim, de um pensamento em cima desse trabalho escultórico também, né? E eu tenho pensado ele muito como quase gravuras tridimensionais, assim, né? Eu tenho buscado refletir mais sobre essas estruturas numa perspectiva de autores negros, né? Daí a gente pode falar decoloniais ou contracoloniais, temos várias denominações, mas eu senti necessidade de buscar outros modos de ver, sabe, a nossa existência, a nossa sociedade, que não essa estrutura hegemônica ocidental, né, que é tão branca, europeia, cis, hétero. A minha intenção enquanto artista me juntar assim a esses outros lampejos assim de luz de outros artistas que estão também nesse movimento assim de refletir estruturas sociais, de trazer a riqueza assim de outros modos de ver e pensar mundo, né, de outras formas de arte. E eu vejo como estrelas assim, né, uma grande constelação, e eu gostaria que o meu trabalho fizesse parte assim, dessa constelação também nesse sentido, né? De estar trazendo, não sei se reflexões, mas inquietações ou afetações, não sei. Mexendo de alguma forma com as pessoas, eu acho que já está cumprindo talvez, assim, não que tenha que ter uma função, né? Mas qualquer afeto
que gere, mesmo que seja de estranhamento, né, de incômodo, pra mim eu já tô satisfeita.